Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos de volta ao canal Vamos Passar. Estava sumido aí por um tempinho, mas voltei para trazer mais vídeos aqui para você que está nos acompanhando. E no vídeo de hoje eu vou falar como é que eu faço as questões na hora da prova, para não perder tempo e tentar responder o máximo de questões no tempo proposto. Roda a vinheta! Bom, pessoal, um dos principais problemas que a gente enfrenta enquanto está fazendo a prova é a questão do tempo. A gente tem aí cerca de 4 horas e meia, até 5 horas para fazer determinada quantidade de questões. E a maioria das vezes, muitas pessoas não passam justamente porque não conseguem fazer a prova até o final, não conseguem responder todas as questões e se sentem prejudicadas porque o fator tempo é a principal causa. Ah, não deu tempo de resolver a questão, não deu tempo de ler, não deu tempo de passar para o gabarito, não deu tempo de terminar minha redação. E aí, eu vou mostrar para vocês hoje qual é a forma que eu utilizo para responder minhas questões na hora da prova, a fim de que eu não perca tempo e consiga, dentro do tempo proposto, fazer as questões, conseguir ler tudo, passar para o gabarito, fazer a redação, passar a redação a limpo e no final sobrar tempo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu faço quando eu pego a minha prova, se ela tiver redação, é olhar o tema da redação. Por que eu faço isso? Porque a redação ela tem um peso muito grande na prova. Dependendo da nota que você tirar na redação, você pode subir em colocações, assim como você também pode descer as suas classificações e até, quem sabe, ser eliminado no seu concurso. Então, se a sua prova, se o seu concurso tem redação, tão importante quanto tirar uma boa nota na prova objetiva é também tirar uma nota boa na prova de redação, na discursiva. Isso é um tema para um outro vídeo que a gente vai fazer aqui depois. Mas, a princípio, a primeira coisa que eu faço é olhar o tema da redação. Se um tema for fácil, eu tenho domínio sobre o assunto, eu já começo a esboçar algumas ideias, começo a escrever algumas coisas que eu vou pretender utilizar na hora de fazer a redação, como argumentos. Se eu não sei o tema, se eu não tenho domínio sobre o tema, se eu acho o tema um pouco difícil, eu simplesmente leio ali os textos motivadores e vou partir para a prova. E depois eu volto para a redação. Depois de eu ler o tema da redação, eu vou agora partir para as questões. Cheguei agora na parte de resolver as questões da prova. E qual é a primeira matéria que eu vou fazer a questão? Eu, particularmente, vou fazer as questões das matérias que eu tenho mais domínio, que são matemática, raciocínio lógico, informática, ética, direito constitucional, direito administrativo. Então, eu já começo fazendo as questões dessas matérias. Por quê? São matérias que eu tenho domínio, que eu tenho um determinado conteúdo, uma determinada bagagem, e eu sei que se eu responder essas questões, eu vou ter uma facilidade maior na hora de pensar, na hora de interpretar e na hora de resolver. Consequentemente, eu vou gastar menos tempo resolvendo essas questões, porque, teoricamente, eu já conheço e já entendo do assunto. Então, eu parto logo para resolver essas questões. Se dentro dessas questões que eu tenho conhecimento, eu não sei, eu ficar em dúvida, eu pulo, não resolvo. E aí, vou fazendo essas questões. Eu tento o máximo, na prova, partir justamente para as questões que eu tenho mais domínio, para as questões que eu sei melhor o conteúdo. Bom, depois que eu resolver as questões que eu tenho mais domínio, que eu tenho mais entendimento do assunto, o que eu vou fazer? Eu vou partir para as questões que têm o enunciado mais curto. Um dos grandes fatores que as bancas examinadoras têm utilizado para eliminar os candidatos é justamente criar grandes enunciados. E aí a pessoa se perde o enunciado lá embaixo, ela não sabe o que a questão estava falando lá em cima. E aí isso acaba atrapalhando, de repente você até sabia o conteúdo, mas o fato da questão ser tão grande fez com que você perdesse pontos e não soubesse responder. Então, eu já vou olhando na prova aquelas questões que têm um enunciado mais fácil, aquelas questões que não são grandes demais e que eu vou levar pouco tempo para ler. Se eu souber a questão, eu já respondo. Se eu não souber a questão, eu passo para frente. Depois de resolver as questões que eu tenho mais conhecimento, que eu tenho mais familiaridade, resolver as questões que têm um enunciado mais curto, eu parto para as questões que têm um enunciado mais longo, porque nesse momento eu vou precisar de uma atenção maior e um tempo maior para ler essas questões. E aí eu vou pegar aqui como exemplo uma questão de uma prova que eu fiz da CGU, de Auditor Federal. Olha só essa questão, olha só. Não sei se vocês vão conseguir enxergar.
Em uma página da prova, nós temos duas questões. Então, olha só o tamanho do enunciado e o tamanho das alternativas. Quando você depara com uma questão dessa na prova, você aí vai gastar uma determinada quantidade de tempo. Deixa eu pôr desse lado aqui para ver se fica melhor. Olha só o tamanho dessa questão. Aqui, no caso, são duas questões. Elas versam sobre direito administrativo, se eu não me engano. E quando você depara com uma questão dessa na prova, você já leva um choque. Meu Deus, que questão enorme, que questão grandiosa. Veja bem, às vezes a questão pede algo simples, mas diante de tanto texto você acaba ficando perdido e não resolve a questão e até erra, sendo que era um assunto que você até sabia. Por isso é muito importante essa ordem que eu estou colocando aqui de resolver a questão, porque quando você deparar com uma questão dessa, você já vai ter respondido outras questões e você vai ter um tempo maior para poder analisar esse tipo de questão. Bom, depois que eu faço todas essas questões, primeiro as que eu tenho maior domínio da matéria, depois as questões com enunciado mais curto, depois disso as questões com enunciado mais longo. Depois que eu faço tudo isso, eu vou resolvendo outras questões e, por último, mas não menos importante, eu faço a prova de português. Por que que eu deixo a prova de português por último? Bom, vamos lá. Português é uma matéria muito importante e reprova muito. Eu mesmo, nos concursos, quando eu comecei a fazer concurso, eu reprovava muito justamente por conta de português. É uma matéria muito importante. Quando você pega a prova de português, você vai encontrar aí no mínimo 2 a 3 textos. E aí depois as questões para você responder, seja de gramática, seja de interpretação de texto. Muitas das vezes você vai precisar ler esse texto 2 ou 3 vezes. Então veja o tempo que você está gastando só com as questões de português. Não vou dizer para você que você precisa deixar português de lado. Não, até porque é uma matéria muito importante. Mas a minha estratégia, eu deixo português por último. Por quê? É a matéria que eu vou levar mais tempo, é a matéria que eu preciso de mais concentração, é a matéria em que eu vou ler mais e muitas das vezes eu vou gastar um tempo a mais somente resolvendo as questões de português. Agora pensa comigo, se você já fez 50% da sua prova, você já respondeu muitas questões e aí depois vai para português, você concorda comigo que você vai ter uma margem de segurança? Você vai ter um tempo a mais para dedicar nas questões, até porque você já resolveu as questões anteriormente. Agora eu vejo muitas pessoas que começam a prova justamente por português. E aí levam um tempo excessivo e demorado. Lendo o texto, relendo o texto. Quando você vai resolver as questões, tem que voltar no texto novamente. E aí quando o candidato percebe, passou-se aí 30 minutos, 40 minutos, até mesmo 1 hora. E você não saiu das outras questões, ficou só em português. E aí você vai ter que correr contra o tempo, contra as outras matérias, e muitas das vezes você vai responder na pressa, na rapidez, às vezes você não vai ler direito e vai perder questões que você até sabia, que você até estudou, mas que por conta da pressa, infelizmente você não vai conseguir ter tempo de responder. Por isso eu deixo português por último. Até hoje eu tenho feito isso e tem dado certo na maioria das vezes. Então, fica aí uma dica para você. Depois que eu termino de fazer as questões de português, eu vou voltar na redação. Claro, se a prova tiver redação. Se a prova tiver a questão discursiva. Eu volto, né, na redação e aí sim eu começo a fazer a redação, eu começo a escrever, começo a passar meu texto para a folha de rascunho. Veja bem, existem provas que tem lá um determinado tema da redação e nas questões tem alguma frase, ou tem algum dado, ou tem o enunciado mesmo da questão vai te remeter para o tema da redação. Ou seja, dentro da prova, enquanto você está fazendo a sua prova, existem algumas frases, existem algumas palavras que vão te lembrar do assunto da redação, que você pode até usar como base, usar como inspiração na hora de responder a sua prova. Bom, depois que você faz depois que eu faço ali todo o rascunho da minha redação, eu volto na prova novamente, né? Para aí sim ir para as questões que eu estou em dúvida, para as questões que eu pulei, que eu deixei em branco e, ao mesmo tempo, já olho ali as questões que eu tenho certeza e já vou marcando no gabarito. Gente, acredite se quiser, mas eu geralmente com 2 horas de prova eu já consegui ler a prova toda.
Talvez não tenha conseguido responder todas as questões, mas pelo menos a prova toda eu já li, da questão 1 até a questão 120, da questão 1 até a questão 60 ou 70. Eu já consegui passar por toda a prova e responder aí 30, 40, até mesmo 50% da prova fazendo dessa forma. Indo primeiro nas questões que eu sei, que eu conheço, que tenho domínio, depois as questões curtas, depois as questões longas, por fim português e depois redação. Até hoje eu fiz e tem dado certo. Vai dar certo com todo mundo? Não sei. Eu estou aqui apenas compartilhando com você essa dica e esse método. Testa aí na sua casa, faz um simulado, programa, coloca um despertador para você cronometrar o tempo que você leva para você fazer essas questões e tente ver se essas dicas que eu dei, se essa forma que eu faço as questões, se dá certo com você também, tá bom? De repente você consegue fazer dessa forma que eu fiz e consegue aí ganhar muito mais tempo para resolver as outras questões. E aí no final vai dar tudo certo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui, escreva aqui nos comentários alguma dica que você quer de vídeo para que a gente possa trazer aqui. Se você tem um outro método para fazer a sua prova, de repente tem um método diferente e que tem dado certo, coloque aí nos comentários também. Vai ser uma alegria poder ler a cada um dos comentários de vocês, tá bom? Fiquem na paz, até a próxima, até o próximo vídeo e nós voltamos aí com mais concursos para você.